Gente do céu, tô aqui no aeroporto esperando para trocar de avião ainda. E acabei vendo um bolsonarista falando num podcast lá, falando muito mal do PT e tava dizendo que se veja como é que pode. No Brasil hoje tem mais gente recebendo Bolsa Família do que tem gente trabalhando com carteira assinada. E eu fui pesquisar, fui ver se é verdade o que o cara tava falando. O cara, com ódio que o cara tava falando do PT, só falando mal do PT, dos planos do Lula, falando mal do Bolsa Família, das coisas tudo. Fui ver. E, gente, se liga nos números. Eu peguei um monte de número aqui, ó. A listinha que eu fiz aqui enquanto estou esperando o avião aqui. A gente tem 54 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família no Brasil hoje. 54 milhões e 300 mil pessoas. Certo? Estou falando de famílias. São 54 mil pessoas que recebem Bolsa Família. E a gente tem só 47 milhões de pessoas que estão trabalhando com carteira assinada. De fato, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que tem gente trabalhando com carteira assinada. E isso agora eu fui mais a fundo, né? Fui pesquisar um pouquinho a mais. Só que antes de mostrar os números aqui, vamos tirar os milhões, né? Porque um milhão tem 6 zeros. E a gente que é pobre, que tem que trabalhar, que faz conta com 10, com 20, a gente não entende quando eu falo de milhão. Então, eu vou tirar 6 zeros dessa conta para a gente poder entender essa conta. Então, se liga na conta. Nós somos 203 milhões de brasileiros, conforme o último censo. Vamos tirar os 6 zeros e vamos colocar na cabeça que somos apenas 203 brasileiros, certo? Para a gente entender. Em vez de 203 milhões, a gente vai tirar os 6 zeros e vai colocar 203. Nós somos 203 brasileiros. Dos 203 brasileiros, apenas 47 trabalham com carteira assinada. Apenas 14 dos 203 trabalham como microempreendedores individuais, pelo MEI. Então, só 14 com o MEI. A gente tem só mais 4 brasileiros que têm um CNPJ, que são empregadores, que têm uma empresa, que têm uma firma em seu nome. Nós temos 4 apenas que são patrões. Então, dos 203 brasileiros, 47 trabalham com carteira assinada, 14 são do MEI, né, empreendedor individual, 4 são patrão, só. E a gente tem mais 12 que são funcionários públicos, fazendo o total de 77 trabalhadores no Brasil. Olha esse número, de 203 brasileiros, apenas 77 brasileiros trabalham, bem menos da metade dos brasileiros. Então, dos 203 milhões, né, 203 milhões de brasileiros, a gente tem 77 milhões que trabalham. Ou, dos 203 brasileiros, menos da metade, apenas 77 brasileiros estão trabalhando. A gente tem mais 37 brasileiros aposentados e 54 brasileiros recebendo o Bolsa Família. Não, depois, gente, eu vou repetir esses números aqui, porque é importante esses números, a gente tem que saber desses números aqui. Tinha que passar na escola, os professores tinham que mostrar esses números aqui para as crianças. O povo brasileiro tinha que saber desse número. Nós somos 203 milhões de brasileiros, né? Dos 203, a gente tem 47 com carteira assinada. A gente tem 14 que são microempreendedores individuais. A gente tem 4 que são patrões, né? São geradores de emprego, são empregadores que têm a empresa, que são donos de firma, né? Mais 12 que são funcionário público, fazendo o total de 77 brasileiros que trabalham dos 203. E brasileiros que não trabalham, a gente tem 37 milhões, né? 37 aposentados, 54 que recebem Bolsa Família e mais 40 crianças, aqui que eu botei aqui até 16 anos, de 0 a 16 anos, são mais 40 milhões de crianças até 16 anos. Então, incluindo as crianças, o total que não trabalha é 131 pessoas. Das 203 milhões de brasileiros, 131 milhões de brasileiros não trabalham. Bem mais da metade.
Agora deixa eu lhe mostrar um número importantíssimo aqui. Esse número aqui a direita pira. Os bolsonaristas piram com esse número. Ó, na última eleição, pessoas que tiveram aptas a votar, que tiraram seu título de eleitor, independente se foram votar ou não, mas pessoas que estavam aptas a votar, que tiraram seu título de eleitor, foram 155.912.680 pessoas. Então, 155 milhões de pessoas estavam aptas a votar. Aí eu fiz a percentual aqui das pessoas acima de 16 que trabalham e as pessoas que não trabalham. Só se ligue nesse número aqui, ó, das 54 milhões e 300 mil pessoas que recebem o Bolsa Família, aí já é 34,83% dos eleitores. Praticamente 35% dos eleitores que votam no Brasil recebem Bolsa Família. Aí se você pegar o pessoal que tem a carteira de trabalho, dos 47 milhões de brasileiros, são mais 30% dos eleitores. Só que acontece o seguinte, fiz uma outra pesquisa e descobri que 65% das pessoas que têm a carteira de trabalho assinada no Brasil, que são CLT, recebem menos de R$2.000 por mês. Cara, mais da metade das pessoas que recebem, que têm a carteira de trabalho assinada, recebem o salário mínimo ou um pouquinho coisa acima do mínimo. Recebem muito pouco dinheiro. Quase todo mundo que tem a carteira de trabalho assinada é muito pobre. A maioria, 65%, recebe menos de R$2.000. Então o que acontece? Se você pegar os 34%, bem dizer 35% dos eleitores que recebem Bolsa Família, com mais os 30% que recebem um salário mínimo, a gente tem lá 65% dos eleitores. Então, quando o Lula garante o Bolsa Família, porque muita gente só vota no Lula para não perder a boquinha do Bolsa Família, isso é fato. Muita gente tem medo de votar qualquer outro candidato, porque se não votar no Lula, o Bolsa Família acaba. Então, a galera vota no Lula para manter o Bolsa Família, né? E outra coisa é que quem recebe carteira assinada ali, a maioria recebe salário mínimo, o Lula, sempre que ele dá aumento do salário acima da inflação. É pouquinha coisa. Mas quando o Lula dá aumento de salário, ele aumenta acima da inflação. Quando o Michel Temer tirou a Dilma, ele aumentava o salário abaixo da inflação, fazendo o quê? Fazendo com que o poder de compra do salário mínimo diminuísse. O Bolsonaro, a mesma coisa. O Bolsonaro foi presidente, o que o Bolsonaro fez? Dava aumento de salário abaixo da inflação. Quer dizer, tanto o Temer quanto o Bolsonaro, eles diminuíram o salário mínimo em seus mandatos. Aí, quando o PT voltou, agora que o Lula voltou, o salário mínimo começou a aumentar de verdade. Aumentar pouquinha coisa, 6% até agora. Mas aumentou 6% acima da inflação. Então, o PT sempre aumenta o salário mínimo acima da inflação. O Temer e o Bolsonaro diminuíam o salário mínimo, porque os aumentos eram menores do que a inflação. Isso todo mundo tem que saber, isso aí não tem como negar. Então, o que acontece? 65% das pessoas ou recebem Bolsa Família, porque o Lula dá, ou recebem aumento de salário acima da inflação, porque o Lula dá. Se tirar o Lula, eles não recebem aumento de salário acima da inflação, porque o Bolsonaro e o Temer não deram, e se tirar o Lula, essa galera não recebe Bolsa Família. Então o Lula está eleito, cara. O Lula está eleito na próxima eleição. Não tem, só essas duas categorias aqui já elegeram o Lula 2026, a não ser que venha um Pablo Marçal da vida com a ajuda do pastor Malafaia. Mas, espera aí, esse negócio de Pablo Marçal com o pastor Malafaia, isso aí é assunto para outro vídeo, que esse vídeo que já ficou comprido. Para concluir esse vídeo aqui, eu só quero deixar bem esclarecido o seguinte. Essa galera que fala que não acredita que as urnas são seguras, por quê? Porque eu não voto no PT, meus amigos não votam no PT, quem eu conheço não vota no PT, é porque você não recebe Bolsa Família. E você também não é um assalariado com salário mínimo. Porque se você e teus amigos fossem assalariados com salário mínimo, se você e teus amigos recebessem Bolsa Família, vocês iam estar votando no Lula. E quem recebe salário mínimo e quem recebe Bolsa Família já são bem mais da metade dos brasileiros. Na verdade, até é estranho o Lula ganhar a eleição com uma margem tão pequena. O Lula, na verdade, ganha a eleição com uma margem pequena porque tem muito evangélico.
Porque se não fosse os pastores fazer a campanha que fazem, se os pastores não fizessem do púlpito um picadeiro, né? Eu não vou nem falar picadeiro, é ofenda, né? Mas que os pastores fazem do púlpito um palanque para político, e isso faz. Vira picadeiro mesmo, o púlpito vira picadeiro para político fazer palanque. Então, se não fosse os pastores se envolver tanto na política, se os pastores não tivessem tão a serviço do Satanás em busca de dinheiro, ou com certeza essa é a galera aí do Bolsa Família, a galera do salário mínimo elegeria o Lula com uma vantagem muito maior. Então, se não fosse os pastores convencer uma parte dessa galera a votar na direita, então por isso que eu estou falando, né? Próximo vídeo que eu vou fazer um vídeo aí do Pablo Marçal e os pastores da Universal que vão prometer prosperidade para você. Vote no Marçal e na Igreja Universal que você vai ficar rico, né? Paga o dízimo e vote nos candidatos do pastor, que você vai ficar rico. Você vai assim tudo para outro vídeo. Então, só para deixar esclarecido, o Lula está eleito no ano que vem ali, só vai perder se o Pablo Marçal, junto com a Igreja Universal e o pastor Malafaia, se unir e fizer um bem bolado para prometer prosperidade e o céu para os eleitores. Abençoado. Gotei o título. E agora eu fui.